E aí a leitura de hoje é baseada no Salmo 27, versículo 7, que diz assim: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Salmo 27, 7. A pergunta que dá título à reflexão é: por que Deus me responderia? Ele diz assim: Eu nunca me habituo ao milagre da oração, o qual acontece a cada momento. O fato de Deus me ouvir já é maravilhoso, o que dirá Ele me responder. Nos pequenos e nos grandes momentos, várias vezes, eu escolho meu próprio reino em vez do dele. Frequentemente, corro para Ele, pedindo ajuda para problemas que, em minha insensatez e rebelião, eu mesmo criei. Eu não tenho justificativa ou argumento para que Ele me ouça. Eu não tenho sabedoria suficiente para reivindicar a sua atenção. Eu não tenho qualidades que possam atrair a sua atenção. Na maioria das vezes, tenho sido mais inconstante do que leal. Frequentemente, justifico meu pecado em vez de procurar o seu perdão. Minha luta contra os prazeres temporários deste mundo físico é maior do que meu compromisso em ter uma vida piedosa. Os desejos do meu coração perambulam sem destino. Esqueço minha identidade como seu filho e, na minha amnésia, procuro identidade onde ela nunca teve o objetivo de ser encontrada. Constantemente contradigo a teologia que professo acreditar por meio da maneira como vivo. Infelizmente, preciso pedir o seu perdão pelas mesmas coisas, vez após outra. O modo como sempre me coloco diante dele é imerecido. Essas são, precisamente, as razões pelas quais Davi apela para a misericórdia de Deus ao orar. Ele não pode achar em si mesmo qualquer razão pela qual Deus o ouviria e responderia. Porém, o milagre da existência de Davi e da nossa é que ele não precisa temer a rejeição de Deus e nem pensar que a oração é um exercício espiritual insignificante. Por quê? Porque Deus é a razão da resposta. A oração encontra sua esperança não nas qualificações daquele que ora, mas no caráter e no plano do Deus que está ouvindo. Ele responde por causa de quem ele é. Ele responde por causa do que ele está fazendo. Ele responde porque ama nos ver achegar-se a ele e ama providenciar exatamente a graça de que precisamos para aquele momento. Talvez você esteja pensando: não entendi. Por que Deus me responderia? Aqui estão 5 razões. Primeiro, seu amor. Ele é o perfeito Pai, sábio, paciente, amável, gentil e perdoador. Ele se deleita em seus filhos. Graças ao seu grande amor, seus olhos procuram por nós e seus ouvidos estão sempre atentos aos nossos clamores. Por causa do seu amor, ele nos convida a entregar os nossos cuidados a ele e nos assegura de que ele realmente se importa conosco. Ele nunca está demasiadamente ocupado, distraído ou cansado para ouvir e responder. Ele não se recusa a responder por causa da nossa fraqueza e deficiência. Ele não se torna impaciente porque temos de chegar a ele repetidamente. Ele é amor e ama exercitar seu poder e glória para suprir as necessidades dos seus filhos que estão lutando. A segunda razão, sua graça. A graça proporciona a estrutura e condição do nosso relacionamento com Ele. Se não fosse pela grandiosidade de sua graça perdoadora, nós não teríamos qualquer relacionamento com Ele. Por causa de sua graça, Ele reluta em descansar enquanto a obra de transformação não estiver completa. Ele olha para nós com graça e sabe que sua obra não está terminada. Nós ainda não fomos completamente formados à imagem do seu Filho. Apesar do poder do pecado ter sido rompido, Ele sabe que o pecado está presente. Ele ouve as nossas orações porque, quando oramos, confessamos que ainda precisamos da graça de perdão e libertação, e ao fazê-lo, nos colocamos no centro do que Ele se comprometeu a completar, sua obra de redenção. A terceira razão por que Ele responde às nossas orações é a sua fidelidade. Ele não muda de ideia. Ele não entra na montanha-russa do sobe e desce das nossas emoções. Seu coração não é um campo de batalha de motivações conflitantes. Ele não se enfada, exausta ou distrai. Ele não para o que começou.
Ele não abandona aqueles sobre os quais ele colocou o seu amor. Ele não endurecerá o seu coração, fechará a sua mente ou virará as costas. Ele não fará uma pausa ou irá dormir. Ele nunca dirá que você pede mais ou que você o procura demais. Você nunca precisa se esforçar para entendê-lo. Você nunca precisa se preocupar, pois ele vai responder. Ele é absolutamente fiel a todas as promessas que ele tem feito e a toda a provisão que tem oferecido. A sua esperança em oração está fundamentada em sua fidelidade e não na nossa. A quarta razão por que Deus responde às nossas orações é o seu reino. Ao chegar a Ele com padrões apresentados por Cristo e orar, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, você ora palavras que trazem deleite a Ele. Ele ama o exercício da sua vontade. Ele encontra alegria no sucesso do seu reino. O crescimento e a prosperidade espiritual dos seus filhos significam o crescimento e a prosperidade do seu reino. Ele é rei e se regozija no reconhecimento do seu senhorio por seus filhos e na submissão destes ao seu governo. Todas as boas coisas que ele faz para os seus filhos são feitas para resgatá-los do foco em si mesmos e recebê-los na expansividade do seu reino de glória e graça. E os seus ouvidos continuarão atentos e suas mãos ativas até que o seu reino tenha sido completa e plenamente estabelecido para sempre. E a quinta razão por que ele nos responde às orações é a sua glória. A coisa pela qual Deus está mais comprometido é a sua própria glória. Mas o que você precisa compreender é isto. O comprometimento dele com a própria glória é a única esperança que temos. Graças a seu compromisso com sua própria glória, ele se empenha para atrair para si uma multidão de pessoas que, em vez de gloriar-se, faz a única coisa para a qual foi criada, que é viver para a glória de Deus. Assim, o compromisso dele com sua glória o leva a ouvir e responder, até que todos os seus filhos não procurem mais as glórias nubladas da criação para a sua própria satisfação, mas olhem para ele. Porque ele está comprometido com a sua glória, eu posso buscá-lo em oração, sabendo que ele me ouvirá e responderá. Assim, mesmo que não tenha nada para oferecer ao Senhor que o fizesse merecedor de ser ouvido por ele, você pode se aproximar dele com confiança. Ele realmente se delicia em ouvir e responder os seus filhos. A sua esperança na oração nunca é encontrada em si mesmo. Ela sempre é encontrada nele. E aí, a sugestão é que reservemos alguns minutinhos para pensar nas seguintes questões. Sua vida de oração é espiritualmente saudável? O que o impede de orar como deveria? Que mudanças você precisa fazer? E a segunda questão? Examine a lista que contém as 5 razões que demonstram que Deus ouve as orações e medite se você as carrega em seu coração. Será que nós temos orado confiados nessas 5 razões? No amor de Deus, que nos alcança, que nos envolve, que nos move, que nos resgata, na sua graça, que nos dá a condição de estabelecer um relacionamento com Ele, que proveu redenção e dia após dia nos alcança na luta contra o pecado, pela sua fidelidade. E aqui eu vou ressaltar o que ele já disse. A fidelidade que nos motiva a orar, ao contrário do que muita gente fala, quando se está falando em oração, a gente pensa, Deus é fiel, Ele vai fazer o que eu quero, Ele vai fazer o que eu preciso. Mas o que ele traz aqui na reflexão e que a gente tem que ter muito claro no nosso coração é que a fidelidade de Deus é a Ele mesmo, é as promessas que Ele mesmo fez. E isso não é algo afrontoso para o crente, isso é algo consolador, porque isso nos faz ter certeza que mesmo quando a gente está errado, mesmo quando a gente peca e quebra a nossa parte, Ele ainda assim permanece, Ele ainda assim tem um relacionamento conosco, Ele ainda assim ouve as nossas orações e responde. A quarta é o reino dele, é orarmos
em submissão, reconhecendo o governo e o senhorio dele sobre todas as coisas e glorificá-lo por isso. E aí isso já tem a ver com a quinta, que é a glória de Deus. A oração, ela é o exercício de busca a Deus, que glorifica, que honra e que nos humilha aos pés daquele que é todo-poderoso. Então, que nós possamos estar meditando sobre isso, meditando sobre por que Deus responde às nossas orações. E se vocês pensarem com cautela, vão ver que nenhuma das 5 coisas tem a ver com quem ora. As 5 coisas da lista. O amor é de Deus, a graça é de Deus, a fidelidade é de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus. Ele responde às nossas orações por Ele mesmo. Graças a Ele por isso. Não depende da nossa fidelidade, não depende do nosso fervor. Ele responde às nossas orações por Ele mesmo. Quando a gente tem isso na nossa mente, a gente ora de uma maneira diferente. A gente se coloca numa posição diferente diante dele. Então que a gente possa conseguir fazer isso, conseguir ajustar as lentes e assim ajustar a nossa postura diante dele em oração. Vivemos tempos muito difíceis hoje em dia e certamente uma postura ajustada de oração diante de Deus, reconhecendo a nossa situação de humildade, de humilhação e a situação dele como Deus, faz toda a diferença para enfrentarmos essas dificuldades.